Olá, muito boa noite, operários da paz. Vamos fazer uma live hoje para falar, dialogar das perguntas 766 até a 775, que faz parte da Lei e Sociedade, no capítulo 7, a parte terceira dos livros dos Espíritos, a parte das leis morais. Meu nome é Marcelo e vou iniciar lendo as perguntas que Allan Kardec fez, no livro dos Espíritos, e as respostas dos Espíritos, e também estarei lendo trechos dos comentários do Espírito Miramês, extraídos da coleção Filosofia Espírita. Foi psicografado pelo médium João Nunes Maia e editada pela editora Espírita Fonte Viva. Para iniciar, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos. Que o amor e a paz do nosso Divino Mestre Jesus estejam em nossos corações e em nossas mentes. Que assim seja. Então, irmãos, vamos lá iniciar a nossa leitura. É sempre bom a gente aprender um pouco mais, certo? Então, vamos iniciar com a pergunta 766. É a pergunta que inicia o capítulo 7 da Lei da Sociedade, da parte terceira do Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Repetindo, estarei lendo a pergunta que Allan Kardec fez, as respostas dos Espíritos e em seguida o comentário do Espírito Miramês, comentário que foi extraído da coleção Filosofia Espírita. Tá bom? Então vamos lá. Pergunta 766. A vida social está na natureza? Os Espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E o Espírito Miramês comenta: a vida social está em tudo, em dimensões diversas, como sendo a harmonia divina manifestando-se para a felicidade e o bem-estar também dos homens. Dentre os homens, a vida social faz parte da própria vida. Se o trabalho é a base do equilíbrio, o lazer não deixa de ser o equilíbrio do trabalho. Deus nada fez sem objetivo. A vida social dos homens começa no lar e vai buscando outras expressões, até chegar aos conjuntos dos mundos habitados, às formações das galáxias e ao ninho cósmico, onde Deus comanda tudo em plena harmonia, onde todos e tudo se alimentam no seu amor, na luz de vida que parte do seu coração. Para que os homens se entendessem uns aos outros, o Senhor facultou todos os dons que o tempo passa a despertar na sua esteira. O pensamento, as palavras são o começo de muitos e muitos outros na sequência da vida. Cada vez que crescemos para a espiritualidade, mais entendemos a preciosidade das existências onde Deus distribui vida e multiplica vidas pela luz do amor. A vida social é uma pequena manifestação de que existe a alegria pura, de que existe a felicidade. Basta que os homens entendam o que se chama divertir. Tudo se enquadra como sendo lições onde o aprendizado é comum a todas as criaturas. Deus fez o homem para viver em sociedade. Esta é, pois, uma lei imutável, capaz de assegurar o nosso equilíbrio na vida e para a vida. Vamos para a pergunta 767. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Respondem os espíritos: sem dúvida,
pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Vamos aos comentários de Miramês. O insulamento é contrário à lei da natureza. Quem se isola fica afastado do intercâmbio com as outras vidas. Quem deseja estudar a natureza, que procure verificar o corpo humano, esse complexo maravilhoso sob o comando do Espírito. Ele é uma sociedade de vidas, de microvidas em uma ação social, em trocas até então incompreendidas entre os homens. O corpo humano é uma sociedade de valores para oferecer à alma oportunidades valiosas de crescimento. O homem arredio sofre as consequências do isolamento e atrofia seus valores. Às vezes, é necessário um pouco de solidão para nos fazer pensar sobre as leis de Deus, mas nunca devemos permanecer nela. Fomos criados para viver em conjunto, onde pode nascer a paciência, a paz de consciência, o saber e o próprio amor. Pergunta 768. Procurando a sociedade, não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou haverá nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Respondem os espíritos. O homem tem que progredir. Isso lado não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. É-lhe necessário o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Estiola significa enfraquece, debilita. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Comentário do Espírito Miramês. O homem procura a sociedade por instinto, por inteligência e pela própria intuição, pois é nela que ele evolui. Não tendo todos os dons desenvolvidos, a alma precisa de viver em relação com muitas das suas irmãs para se completar. O que não encontra em uma, acha em outra, e desta forma é capaz de viver bem melhor. Todavia, ela, isolada, sofre muitas restrições. É a mesma coisa que um doente não querer companhia, detestar médicos e remédio. Homem nenhum possui faculdades completas de tudo, saber sem o concurso dos outros. Os completistas não vivem na área em que a maior parte dos homens habita, e mesmo esses vivem juntos, por amor à grande causa de viver melhor. Pergunta 769. Pergunta Kardec. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Respondem os espíritos. Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Comentário do Espírito Miramês. Que direito tem o ser humano de se isolar de seus companheiros? Qual a finalidade desse gesto que não o leva a nada? Isolar-se é desprezar as companhias que Deus proporciona às almas para completarem o que buscam. O progresso vai nos dotando de novas condições e os nossos dons passam a se desenvolver, atendendo muitas das nossas necessidades. Pergunta 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão para fugir ao pernicioso contato do mundo? Respondem os espíritos. Duplo egoísmo.
E Kardec continua no questionamento. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Respondem os espíritos. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando um mal, aquele que por tal motivo se insula cai no outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Comentário do Espírito Miramês. A alma que entra em completa reclusão deixa de aprender muitas lições que a iriam instruir, crescendo para a vida maior. O egoísmo isola a criatura dos seus semelhantes, tornando-a cativa de si mesma, paralisando muitas de suas faculdades espirituais. Deus nos criou para vivermos em conjunto e para isso nos mostra como exemplo todos os outros reinos, que estão sempre em grande atividade, formando conjuntos em trocas incessantes dos valores da vida. O egoísmo, na reclusão, é duplamente inferior por deixar inativos os dons, principalmente a caridade. Pergunta 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se dedicarem a socorrer os desgraçados? Respondem os espíritos. Esses se elevam, rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. E Kardec continua na pergunta. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Respondem os espíritos. Isso não é o retraimento absoluto do egoísta. Tais homens não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Comentários do Espírito Miramês. Há muita diferença entre os que fogem do mundo para beneficiar a humanidade e os que entram em reclusão por motivos que o egoísmo inspira. São motivos pessoais, motivos ilusórios. Os primeiros são homens bem-intencionados, que descem, muitas vezes, de altos postos já alcançados, para se misturarem com os sofredores, com os famintos, os nus e os encarcerados, levando para eles o consolo, a veste e o alimento. São esses os bem-aventurados. Eis aí onde não existe egoísmo, desaparecendo a vaidade. Nos segundos, o amor próprio entra em evidência mostrando o que a pessoa é na escala da vida. Convém anotar que Jesus fugia do mundo de vez em quando, no sentido de buscar forças no Pai de todas as criaturas, para beneficiar a muitos, mas ele não ficava na inatividade. Os que fogem do mundo por instantes para buscar conforto em favor dos que sofrem têm duplo mérito. Não ficam na ilusão ao tempo em que colhem recursos para que a caridade se expresse pelos processos do amor. Os que fogem das extravagâncias da sociedade não estão em recolhimento absoluto. Eles se afastam dos grupos de pessoas que ainda não encontraram a verdade e gastam seu precioso tempo no bem dos que realmente precisam de ajuda. Aos que já compreendem o aproveitamento do tempo na aquisição do bem eterno. Esses são bem-aventurados por sentirem prazer em ajudar. Pergunta 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Respondem os espíritos. Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e porque Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode então entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, tem boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus.
Comentário do Espírito Miramês. O silêncio comedido, por necessidade do aprendizado, é nobre. O absoluto, entretanto, é erro gravíssimo, que faz esconder esse dom maravilhoso que pode servir, ajudando a muitos que sofrem, padecendo os processos de despertamento da alma. Convém notar que tudo obedece ao tempo, para que a harmonia se faça para a alegria de todos. Ninguém pode conversar continuamente e o silêncio é o sal, usado com parcimônia para que se possa ser mais útil nos trabalhos que compete a cada um fazer. Estas próprias letras que estão compondo essa mensagem mostram os traços benfazejos do silêncio, para que se possa compreender o que queremos dizer nestas páginas. O espaço entre uma e outra é o silêncio. Assim é tudo na vida. No entanto, o que condenamos é o silêncio absoluto, que nada regula, nem transmite para os que têm necessidade de ouvir. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Pergunta 773. Por que é que, entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se quando estes não mais precisam de cuidados? Respondem os espíritos. Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Comentário do Espírito Miramês. Na vida dos animais, o cuidado dos pais para com os filhos é breve. Toda aquela ternura se dá pela força do instinto de conservação. Depois dos filhotes crescidos, a mãe os abandona, por não terem mais necessidade dos cuidados da família. Já no que se refere à família humana, é bastante diferente, pelos laços morais dos seres humanos que prendem as almas pelo amor. Devemos considerar esses laços no plano espiritual devem se estender a todas as criaturas por serem eles universais, tanto no seio dos que formaram família na Terra, como dos que participaram de outros grupos familiares. Pelo processo das vidas dos grandes personagens, notar-se-á que o amor deles se estende a toda a família humana, bem como, e certamente, a todas as coisas. O animal cuida dos filhos por instinto de conservação. Instinto esse disseminado em todos os seres, até mesmo no ser humano. São laços invisíveis, mas poderosos que, se bem estudados, veremos que prendem toda a criação de Deus com nomes diferentes. A união familiar é o alicerce da vida na Terra. É dela que nasce o amor, manifestando a segurança dos filhos. É, pois, a primeira escola moral da criatura de Deus. Mesmo os materialistas não desejam derrubar a sociedade familiar, pois eles igualmente vivem em família e conhecem a força do conjunto em todas as coisas. A família é a célula da humanidade e, para nos mostrar essa verdade, observemos os animais, que vivem juntos em todos os reinos, mostrando-nos de forma rudimentar essa segurança de troca de valores, mesmo que vibrem em outra faixa de vida. Certamente que depois da morte, os laços de família crescem por se dar a fusão de todas as almas vivendo em um só lar, ou universo. Isso para os espíritos que já se libertaram, por terem conhecido a verdade. O Espiritismo, com a mensagem cristã renovada, desobstruída, nos mostra o valor do Cristo em nossos caminhos. Ele, o Mestre, foi e será sempre o nosso guia por conhecer todas as coisas sobre a nossa vida. Ele nos avisa antecipadamente dos perigos que possam nos ameaçar no correr da nossa existência.
Quando percebemos um animal cuidar e cuidar bem dos seus filhos recém-nascidos, nós nos sentimos emocionados por ver sentir Deus se manifestando em todas as coisas, principalmente neles e em nós. Como explicar essa manifestação? A explicação é de acordo com o plano de vida que levamos. Não devemos desligar os laços de família, e sim aprimorá-los cada vez mais para a nossa própria segurança. É o exemplo que devemos transmitir para as futuras gerações. Pergunta 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a respeito disso? Respondem os espíritos. Diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querer sempre confundi-lo com eles? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Comentários do Espírito Miramês. Anotemos na escala da alma, ou, se quisermos, na escada evolutiva que se processa pela vontade de Deus. Cada degrau se sobe, é nova expressão que se vê, trazendo cada um o traço do progresso da mônada divina, envolvida em roupagens materiais. No homem há alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, pois começa nele a se incorporar os direitos e os deveres da vida espiritual, pelo fato da sua elevação, em se comparando com as dos animais, comportando dons desenvolvidos que escapam aos da sua retaguarda. Como poderemos entender, os anjos, na sua estrutura, diferem e muito dos homens encarnados. Cada posição tem o que merece e precisa para a sua vida manter-se em equilíbrio. O ser humano é dotado de razão por maturidade e não por bênção especial. E essa razão, apresentando-se como inteligência, requer outras necessidades que não a dos animais, que ainda se encontram movidos pelos instintos. O homem tem deveres que não ficam somente em alimentar-se, como os seus irmãos da retaguarda. Surgem em seus caminhos a higiene, a necessidade do vestuário, a escola, a sociedade e demais outros aspectos que a vida lhes impõe para o seu desenvolvimento espiritual. Ainda mais, ele enfrenta as controvérsias a que chamamos de erros, para fazê-los compreender o alcance dos espíritos puros. E cada geração vai mostrando mais necessidade de ampliar seus conhecimentos pela força do progresso. Jesus veio à Terra para inovar conceitos e fazer entender qualidades espirituais até então ignoradas pelos povos. Era por isso que a multidão o buscava para ouvir a sua palavra iluminada e santa. Pergunta 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Respondem os espíritos: uma recrudescência do egoísmo. Comentário do Espírito Miramês. O relaxamento dos laços de família seria para a sociedade um desastre moral, capaz de reconduzi-la ao primitivismo. O que aconteceria ao corpo se desfizéssemos os órgãos que o compõem? Certamente que seria a morte. Avançar é a meta de todos nós, e para tanto, necessário se faz que entremos em novos métodos de vida. Quem cresce, amplia suas necessidades, desperta seus dons, e essas qualidades devem ser acionadas nos seus devidos sentidos. Certamente que, pelos caminhos do desenvolvimento, não encontraremos apenas suavidade. Observemos os grandes personagens da história.
Todos eles sofreram a incompreensão dos conservadores, daqueles que amam mais o comodismo, que se sentem bem na ociosidade, sem esforço próprio, que não desejam crescer e são contra o progresso. Quem deseja progredir deve preparar-se para sofrer, pois os mesmos fariseus e escribas estão por toda parte contra as ideias do progresso, tanto material como espiritual ou mesmo moral das criaturas. A família é o alicerce da sociedade. Nela se assenta a base da harmonia dos povos. Como preparar homens de valor para o amanhã sem essa base? Criança sem orientação é marginalização à vista. Os governos de amanhã deverão, por necessidade do próprio povo, investir nas famílias para a educação e instrução das novas gerações. Desfazer a família é desorientar a humanidade. O combate ao egoísmo começa no lar, porque ali passamos a nos interessar uns pelos outros, já com certo desprendimento. Esta é a verdade. Como criar filhos com bom comportamento sem a presença dos pais, sem o aconchego dos companheiros em família? Deus fez o homem e a mulher para que os dois iniciassem o mundo dentro de casa, representando todo o universo dentro de um lar. Embora já tenhamos falado muitas vezes, tornamos a dizer: ninguém consegue viver sozinho em parte alguma. Todos precisam de todos para se completarem rumo à felicidade. Se queremos ser felizes, trabalhemos para a felicidade dos que viajam conosco no grande caminho da vida. Que Deus nos abençoe para entendermos as suas leis que palpitam em toda parte e tem o poder de nos libertar com a liberdade em Jesus Cristo. Graças a Deus. Terminamos então, irmãos, a parte, o capítulo 7 das leis morais, que está no livro dos Evangelhos, leis da sociedade. Gratidão por essa oportunidade de estar aqui com vocês, estudando um pouco mais, aprendendo um pouco mais e principalmente no esforço diário de colocar em prática as leis divinas. Encerramos aqui essa apresentação. Fiquem com Deus, fiquem em paz.